como é que você foi cair em ciência atuarial, como é que você foi, enfim, como é que você foi pro Pátria e depois falou, putz, não quero mais seguir esse mercado, eu vou, enfim. Então eu queria ouvir um pouco mais de vocês antes da gente entrar no mundo do Open Finance. E quem vai querer começar hoje? Vamos começar pela convidada de honra, que é de ciências atuariais. Temos que aproveitar, não sei quando vai vir outra aqui. Então. Tem que aproveitar. Se quiser, depois passo mais indicações de atuários para participar aqui. A turma da faculdade. A turma da faculdade, ó. Não, atuário já era difícil achar na época da faculdade. Formado, então, era porque a turma termina, não é... É difícil, né? Pouca gente termina. Não, e até você comentou, né? A gente tava falando um pouquinho antes, né, de começar da faculdade. O pessoal brincava ali na FEA que tinha um túnel de atuários. Então, porque o pessoal mesmo da FEA falava, nossa, mas você faz atuário? Eu não conheço ninguém que faz atuário. Então, ali dentro da faculdade já tinha um mito que será que existe? Será que não existe? Exato. Eu lembro que era tipo 50 alunos uma turma, isso, né? Sendo que as outras eram, sei lá, 200 alunos. Isso mesmo. Então, era realmente um túnel e a gente aparecia assim, meio do nada. Mas, então, até da escolha do curso, né? Eu não sabia se eu ia fazer economia ou estatística. Eu queria trabalhar, meu objetivo era trabalhar no mercado financeiro. Na adolescência eu gostava de brincar com aquele Folha Invest. Acho que isso, isso denuncia em idade, tá? Mas... Eu lembro disso. Então eu gostava de brincar com aquilo. E aí eu vi que tinha atuária, que era uma coisa que meio que mesclava os dois. E o mercado estava carente disso. E aí eu fui me arriscar nisso. Aí fiz faculdade, não fui para o mercado financeiro. Acho que por pura demanda ali, na época que já estava na faculdade, as empresas de auditoria e consultoria ficavam muito rodeando ali para contratar já como trainee. Aí comecei minha trajetória na Ernst Young justamente ali como trainee. Aí nisso, depois já fui para o mercado de seguros. Aí começar de novo a denunciar a idade, né? Fui para a Marítima, que nem existe mais esse nome, né? Já atendi muito... meu pai, né, família tem uma oficina de... Aqui em São Paulo fala funilaria, no Rio é lanternagem. É lanternagem. Olha, essa palavra desconhecia. Eu nunca tinha ouvido. Tá vendo? É Aprendi cultura, uma coisa cultura. nova hoje. E aí a gente atendia também Marítima lá. Então, os nomes de seguradora eu conhecia pelo lado disso. Quem fazia seguro alto eu acabava sabendo os nomes. Exato. Aí ali eu trabalhava na área de produtos, GRE, que era tudo não alto. Aí depois disso eu fui para Porto, trabalhei na área de atuarial mesmo, de reservas técnicas. Não me encontrei muito ali. Apesar da formação, eu queria uma coisa mais voltada para modelagem. Aí nisso fui para Resseguro, que é um mercado muito extenso e bacana também no mundo ali de seguros. Nisso eu me aproximei de modelagem. Aí eu tive a oportunidade de ir para a Serasa para focar nessa parte de modelagem. E mais assim, entre brincar ali no Folha Invest e começar a calcular a probabilidade de ocorrer um sinistro, imagino que deve ter dado pra rir e chorar nesse meio do caminho. Deu vontade de desistir várias vezes, porque eu não fiz história, né? Coisa tipo, com certeza. Mas aí acho que foi um rumo mesmo que eu fui levando assim de modelagem. Fui para a Serasa com foco de modelagem em seguros mesmo, que também faz parte também da minha gerência, também foco nisso. E aí a oportunidade do Open Finance, ela surgiu ali quando o mercado brasileiro começou a falar disso, já na Experian lá fora, né? Já existia isso em UK, Estados Unidos. Aí veio a oportunidade de trazer ideia, até a gente vai abordar mais isso, né? O categorizador que a Experian já tinha lá fora de transações e tal, de trazer toda essa expertise para cá e de começar a construir modelos. Legal. E como é que foi, assim, nesse meio do caminho, assim, eu fico pensando assim, como é que, por exemplo, a sua experiência trabalhando com cálculo atuarial e tudo mais, como é que isso... Você traz isso para uma parte de modelagem, sei lá, de crédito ou de outras coisas. Como é que essa experiência sai de um lugar e vai para o outro? Eu queria ter Perfeito. Foi uma grande mudança na minha carreira, quando eu saí ali da Porto e fui para a Serasa, né? Até o mindset mudou muito, porque o mindset eu calculava carteiras, né? Você vem para um birô, o que importa é o CPF ou um CNPJ. Você muda o método de cálculo, o método de metodologia. Ali era muito ali na Porto, pensando em Monte Carlo, pensando em risco de carteira, risco de catástrofe, outro tipo de target, né? Outro tipo de objetivo. Quando eu fui para a Serasa, esse mindset foi, acho que, o mais difícil. Aí, quando vira a chavinha, você começa a pensar em birô, é engraçado. Você começa a unir os mundos. Como tudo tem intersecção. Eu preciso chegar no nível do CPF do Gabriel, no nível do CPF da Carol, para conseguir modelar também a carteira. Então, eu consigo mais precisão ainda nos meus cálculos, tá? Legal. Então, mas esse mindset, acho que foi o maior salto, assim, de carreira que não foi fácil. Foi uns 6 meses ali de aprendizado e virar a chavinha para birô. Legal.
Legal. E aí você já passou por lá, você já tá lá há 7 anos, né? Isso. Como é que foi essa época Bom, 7 anos atrás, muita coisa estava diferente, os próprios consumidores, imagino que os produtos também. Queria só entender um pouco desse histórico, assim, até na visão de carreira, assim mesmo, Sim. sabe? Porque a forma com que se avalia crédito hoje, eu acho que, enfim, tem mudado bastante, Muda né? constantemente. Quando eu entrei ali, né, 7 anos atrás, era muito para foco mesmo de trazer essas variáveis de crédito para o mundo de seguros. Porque as seguradoras já usam essas variáveis da Serasa em forma de score, tá? E aí cada seguradora utiliza de uma forma. Tem seguradora que quer utilizar crédito puro, tem seguradora que vai utilizar olhando um outro viés, mas ainda sendo, como a gente birô de crédito, olhando essas variáveis de crédito, mas olhando uma outra target, tá? Então, e é o que você mencionou, né? Esse mundo de modelar crédito sempre foi mudando, de modelar também qualquer ali fraude, qualquer target ali que a gente imagina, porque as variáveis também foram mudando muito. Então, o birô foi sendo enriquecido, né? Acho que o maior passo que a gente pode ver nesses 7 anos, até falando de um pouquinho de carreira, eu entrei ali como especialista e fui para coordenação, depois, né, fui para esse passo de gerência. Mas foi mudando muito, acho que o maior passo ali que eu lembro antes do Open Finance foi o positivo. Eu até faço muito essa intersecção quando eu tô falando com a Carol, com o pessoal. Eu falei, gente, quando a gente está construindo o banco de dados, né? Quando veio o dado do positivo, que é um dado que os birôs, né, tem esses dados aí, os birôs de forma igual, só que cada birô vai trabalhar de um jeito, é aí que cada um se diferencia, né? Esse dado do positivo introduziu uma visão que antes eu só tinha uma visão do restritivo do Gabriel. Então eu tinha noção se você tinha tido negativação ou não no histórico, de até 5 anos, e tinha uma informação de consultas do que o Gabriel tinha sido consultado, do que a Carol tinha consultado, cadastrais, e isso foi aumentando, né, o leque de variáveis que a gente conseguiu com o positivo. Que com o positivo eu tenho uma visão de todo o produto de crédito que você tem, que você adquiriu, e se você está sendo bom pagador ou não. Então, acho que... E agora a gente tem os dados do Open Finance. Então, acho que o que mais muda ali no mundo de birô é que cada mês, cada dia é um flash, eu brinco ali. E com esses dados novos, a gente consegue mais precisão ali na target. E a tendência é que a gente vai ter ainda mais mudança. Tudo bem que eu acho que a principal é o que a gente está trabalhando agora, mas tem outras fontes de dados que vão acabar surgindo ainda aí para frente. Então,